Qualquer guerra termina com negociação e paz. Se as pessoas começam uma guerra, as pessoas devem terminá-la. Mas o clima é o único inimigo com o qual é impossível negociar, independentemente das concessões que faríamos. O clima tirará a vida a todos. Já levou e continua a levar os nossos territórios, as nossas casas e as nossas vidas. É impossível arranjar uma trégua com o clima. É o inimigo mais impiedoso que a nossa civilização alguma vez enfrentou. E não temos nada a opor-lhe. A última guerra da humanidade começou. É uma guerra não declarada. Pela primeira vez na história, nós, humanos, estamos a enfrentar o inimigo mais poderoso e impiedoso. Brasil, dezembro 2021. As inundações graves varreram o Brasil em novembro de 2021 e não pararam até agora. Em apenas 4 meses deste ano, já foram registradas mais precipitações no Nordeste do Brasil do que o esperado durante todo o ano. Em dezembro, uma norma mensal de chuva caiu em apenas 2 dias no estado da Bahia. Como resultado, 2 barragens falharam. 67 cidades foram inundadas. Temos aqui quase 1,8 metros de água em algumas casas. Isto era tudo para mim. Tudo. A única coisa que eu tinha era minha casa. E agora desapareceu. Desapareceu. Perdemos tudo. Todos aqui foram deixados sem nada. Malásia, dezembro 2021. Vários dias de chuvas torrenciais causaram uma série de cheias repentinas na Malásia. Não podíamos fazer nada, só podíamos transportar documentos e salvar-nos a nós próprios. Não esperávamos que a água subisse até aos 6 metros. Indonésia, dezembro 2021. A erupção do vulcão Semeru foi uma surpresa mortal para os habitantes da ilha de Java. Ninguém informou as pessoas sobre o perigo iminente. 11 aldeias foram enterradas sob cinzas e lava solidificada numa questão de horas. No início, pensei que era uma explosão de bomba e de repente era Semeru entrar em erupção e a lançar cinzas vulcânicas. De repente escureceu, depois começou a chover. A chuva foi misturada com as cinzas. Sempre que o meu filho pede para ir para casa, eu não sei como lhe responder. Já não temos uma casa. Sinto muito especialmente quando tento imaginar as cinzas quentes a cair, imaginar os sentimentos e gritos de uma mãe que tentou acalmar o seu filho abraçando. Isso é muito triste. Não suportava ver o cadáver de uma mãe abraçar o seu filho queimado. Fiquei muito triste. Ainda ontem encontramos uma mãe agarrar-se aos seus 2 filhos. Não consigo imaginar o que eles passaram quando ficaram presos e rodeados de cinzas quentes. Os cataclismos atingiram um novo nível. A sua sincronização é observada em todo o lado. Devido a isto, o impacto das forças da natureza torna-se superpoderoso. Em dezembro, após uma erupção mortal, inundações, deslizamentos de terra, um terremoto e um poderoso furacão atingiram os residentes da Indonésia. As ruas foram inundadas, as casas foram destruídas. As pessoas foram novamente deixadas um a um com o seu infortúnio.
Filipinas, dezembro 2021. World, it is the day of Storm Odette passing over the island. Whoa, this is definitely the worst storm we've had here so far, isn't it? Oh my goodness, this is the worst storm ever. Holy shit! Em 16 de dezembro, o Super Typhoon Rai atingiu os residentes das Filipinas. Especialistas avisaram as pessoas sobre o tufão da segunda a terceira categoria. Mais perto das ilhas, a tempestade intensificou-se bruscamente até a quinta categoria, máxima. As pessoas não estavam preparadas para uma tal força da natureza. As pessoas não estavam conscientes de que o tufão será um super tufão de nível 5. E foi então que as pessoas ficaram chocadas. E nunca esperaram que fosse o pior tufão. O meu pai morreu mesmo debaixo dos escombros da nossa casa. Se ao menos eu pudesse tê-lo ajudado. Um tufão e 3 milhões de pessoas ficaram sem casa. A força e a duração dos furacões estão a aumentar. Ao longo dos últimos 5 anos, o número de furacões de categoria 3, 5 aumentou quase 30%. Estados Unidos, Kentucky, dezembro 2021. Um tornado passou por aqui e quase varreu 3/4 desta cidade. A coisa mais assustadora que já vi em toda a minha vida. Onde estavam os bebês? Aqui mesmo. Um estava neste braço, e o outro estava neste braço. Nunca vi o meu filho de 3 anos, porque o meu rosto não conseguia virar assim. Mas eu vi o bebê e ele chorou e depois simplesmente parou. Por isso, naquela altura, pensei que ele tinha desaparecido. Mas ele não tinha ido. Eu nunca ouvi o meu filho de 3 anos dizer nada. O seu pequeno morreu nos seus braços. Ele morreu. O tornado fez um percurso de quase 400 quilômetros. Para o estado do Kentucky, foi o mais destrutivo da sua história. Dezembro não é um mês típico para um tornado, especialmente de tal força. Mas em 2021, o número de tornados de dezembro bateu todos os recordes, ultrapassando a média em 8 vezes. A última guerra da humanidade está em curso. Mostramos apenas parte das catástrofes que ocorreram em dezembro. Mas a escala dos ataques impiedosos do nosso inimigo comum, o clima, é imensa. Atua em sincronia, em cascata e fica mais forte a cada ataque. Equador, janeiro 2022. Um poderoso deslizamento de terras destruiu uma parte da capital do Equador, Quito. A razão foi as chuvas mais fortes dos últimos 20 anos. Tudo com que sonhávamos desapareceu num instante. Tento ser forte pelos meus filhos, mas neste momento estamos a viver uma vida semelhante à dos ciganos. Andamos de um lar para outro. Quantos amigos perdeu? Penso que todos. Foi inacreditável que em segundos tudo tenha desaparecido. Havia pessoas a gritar, socorro, socorro. Mas o forte fluxo de lama continuava a descer. E na casa ao fundo conseguimos encontrar um amigo, coberto até ao pescoço. Não sei como é que ele entrou naquela casa. Conseguimos tirá-lo de lá. Em que estado se encontrava ele? Mal. Muito mal.
África, janeiro 2022. A minha casa e a minha cozinha entraram em colapso em consequência de fortes chuvas. Colapsou enquanto eu ainda estava lá dentro. E agora estamos num acampamento. Não temos para onde ir, tivemos de vir aqui. Os nossos filhos adoeceram. Não temos dinheiro nenhum. Unga Tonga Unga Apa, erupção vulcânica, janeiro 2022. A 15 de janeiro, o vulcão submarino Unga Tonga explodiu. O poder da explosão do vulcão foi 500 vezes maior do que a força de uma explosão de bomba atômica. O que nos preocupa agora é a água potável. Estas pessoas não tinham mais para onde ir. As ondas de 15 metros que ouviram passaram de um lado da ilha diretamente para o outro lado. As pessoas foram avisadas com antecedência da próxima catástrofe. Não. Foi dada às pessoas a ajuda de que necessitavam. Não. E as táticas do inimigo continuam a ser as mesmas: brusquidão, ataques poderosos e impiedade. Incêndios. Janeiro 2022. Oh, meu Deus! Eu vivo mesmo ao fundo da rua. E olhem para isto. Isto é uma loucura. No dia em que aconteceu, trabalhei a partir de casa. Foi um dia lindo e ensolarado. Mas vivemos numa zona que ninguém pensava que fosse possível um incêndio aqui, onde nos encontramos. Eu tenho 2 filhos e ambos estavam em casa. Não recebemos nenhum aviso, nenhum alerta. A minha mulher viu isto por acaso nas notícias. Isto aconteceu tão rapidamente. Não peguei em mais nada além de algumas roupas. Já estive na zona e estive em bairros inteiros, onde se resumem a escombros. Já não há lá nada. E as pessoas estavam lá fora. Pensei que iríamos voltar para nossa casa. Pensei que seria um inconveniente de um dia, 2 dias, um par de dias. Não pensei que fosse isso. O incêndio no Colorado tornou-se o mais destrutivo da história do estado. Destruiu mais de 1000 casas, deixando dezenas de milhares de pessoas desalojadas. Os especialistas notam que agora já não há períodos de pico de fogo. O fogo graça durante todo o ano. Nos primeiros 40 dias de 2022, o número de incêndios na Argentina e no Paraguai aumentou 900% em comparação com o ano passado. Isto é atípico, histórico, nunca tinha acontecido antes. Nunca vivemos nada como isto. Estamos realmente chocados. Quedas de neve anormais. Janeiro 2022. As quedas de neve estão a tornar-se cada vez mais um fenômeno de alto risco. Uma enorme quantidade de neve cai onde nunca antes caiu. E a queda de neve de abril deste ano chocou geralmente os residentes da Europa, Estados Unidos, Japão e China com a sua não sazonalidade e intensidade. Em janeiro, a capital da Turquia, Istambul, foi coberta de neve em poucas horas. Em alguns locais, a altura das neves atingiu 85 centímetros. Ao mesmo tempo, cerca de 3.000 pessoas ficaram presas nos seus carros nas autoestradas. As redes sociais estavam a explodir com mensagens a pedir ajuda. No Paquistão, milhares de turistas, tendo ido para uma estância de montanha, caíram numa armadilha de neve. Famílias inteiras foram admirar a neve. E como resultado,
A situação em Morrei é muito má. 16 pessoas morreram devido à falta de oxigênio. Não há equipas de salvamento. Não vem ninguém. Não posso acreditar. Todas as 4 pessoas morreram neste veículo. Olhem para dentro. Todas as 4 estão mortas. Em apenas 2 meses, um número incontável de desastres climáticos ocorreu em todo o mundo. Poderosos e descontrolados. A dinâmica e a anomalia dos desastres climáticos está a crescer mesmo perante os nossos olhos. Em apenas 2 meses, vimos o quanto a força do inimigo cresceu. E, quando se observam as consequências desenfreadas e trágicas dos desastres climáticos que ocorreram, parece que nada pode ser mais poderoso. Mas o horror é que está é apenas uma pequena parte dos ataques ferozes do inimigo da humanidade. E a sua força e poder esmagador só vai crescer. O que acabam de ver é apenas uma pequena fração das histórias sobre a dor de pessoas que perderam tudo num instante.